Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre sua vida. Nessa manhã de domingo, estamos aqui novamente para adorarmos o Senhor, para celebrarmos e também ouvirmos a sua palavra. Que você agora fique concentrado aí nesse momento de culto, que o Espírito Santo de Deus abençoe abundantemente a sua vida. Quero ler com você o Salmo 138, Salmo 138 até o versículo 6. Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia, acompanhe a palavra de Deus, a leitura da palavra de Deus, que o Senhor Jesus nos abençoe. Diz assim, Salmo 138, render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua muita misericórdia e da tua verdade. Pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força da minha alma. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes, os soberbos, ele os conhece de longe. Amém. Então vamos orar ao Senhor nesse momento, para iniciarmos assim nossa adoração, nosso louvor a Deus nesse domingo. E eu quero convidá-lo à oração. Feche os seus olhos, que o Senhor Jesus esteja nos abençoando, que o Senhor Jesus esteja se alegrando de nós nessa manhã de domingo. Pai querido, Pai amado, nós estamos aqui diante do Senhor nesse momento para, ó Deus, cultuarmos ao Senhor nessa manhã de domingo. Louvado, engrandecido, exaltado é o teu santo nome. Queremos, ó Deus, agora, ó Pai, entrar nos átrios do Senhor com hinos de louvores, celebrando ao Senhor, e que seja agradável a Ti a nossa adoração, o nosso louvor. Que o Senhor se agrade de nós, que o Senhor derrame as Tuas bênçãos sobre o Teu povo nessa manhã de domingo. Fortaleça a Tua igreja e anima o coração daqueles que estão quebrantados. Oh Deus, fortaleça a fé de cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar a Deus com algumas canções. É teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande. Declare, meu irmão, te exaltamos, teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. É teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado.
Pai querido, dentre todas as coisas, Tu és verdadeiro Senhor. Aleluias, glórias a Deus. Amém. Ainda no Salmo 138, a partir do versículo 7, diz assim: se ando em meio à tribulação, Tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a Tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A Tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das Tuas mãos. Amém. Amém. Nesse momento, amado irmão, eu quero convidá-lo novamente à oração e à intercessão. Esse é o momento do nosso culto, que nós nos dobramos diante do Senhor para clamarmos, para buscarmos ao Senhor pela vida de muitas pessoas que estão sofrendo. Quem sabe você, nessa manhã de domingo, esteja atribulado. Quem sabe você esteja passando por alguma necessidade, alguma provação. Esse é o momento de nos colocarmos diante do Senhor e clamarmos a Deus. E nós clamamos confiantes que o Senhor sempre virá ao nosso socorro. Então, nesse momento, eu quero convidá-lo à oração. Se você conhece alguém que está passando por um tempo também de angústia, provação, está enfermo, coloque essa vida no altar do Senhor e eu quero convidá-lo a orar comigo nesse momento. Ore comigo, ore com fé, ore confiante que Deus realizará muito mais daquilo que nós possamos imaginar. Então vamos orar nesse momento. Deus querido, Pai amado, novamente nos colocamos diante do Teu altar mais uma vez nos achegamos à Tua presença, ó Deus, e nos prostramos diante do Senhor, porque, ó Deus, confiamos, ó Deus, no Deus de graça, no Deus de misericórdia, num Deus poderoso. Ó Deus, nos recorremos ao Senhor agora, porque cremos que o Senhor, ó Deus, ouve a nossa oração e nos responde. Pai querido, Pai amado, quantas pessoas nesse momento, ó Deus, estão acompanhando o culto conosco, ou, ó Deus, futuramente, ó Deus, verão esse vídeo, ó Deus, que estão atribulados, estão passando por lutas e tribulações, quem sabe enfrentando enfermidades. Pedimos agora, ó Deus, e clamamos que o Senhor agora, em nome de Jesus, esteja liberando, ó Deus, uma ordem de cura, de restauração, que o Teu Espírito, ó Deus, venha tocar nesses corações de uma forma muito especial. Ó Deus querido, pedimos por aqueles que estão internados, aqueles que estão no leito de hospital. Ó Deus, tenha misericórdia, aqueles que estão enfrentando, ó Pai, o desafio de um tratamento médico. Ó Pai, em nome de Jesus, fortaleça-lhes a fé. Ó Deus, traga-lhes a paz. E, ó Deus, esteja abençoando todo o tratamento, os medicamentos, os médicos. Ó Deus querido, tenha misericórdia dessas vidas, traga cura, traga restauração. Peço, ó Pai, pela família daquelas pessoas que estão enfermas, que também, ó Deus, precisam do auxílio do Senhor. Famílias inteiras que estão angustiadas, apreensivas, ó Deus, por causa da situação do ente querido. Tenha misericórdia. Pai querido, eu peço também por tantas famílias que nesse final de ano estão passando um grande aperto econômico, que precisam, ó Deus, de um milagre financeiro, que o Senhor esteja abrindo portas, que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja, ó Deus, abrindo portas de emprego, abrindo portas para, ó Deus, o comércio. Ó Deus, em nome de Jesus, esteja abençoando, em nome de Jesus, esteja fortalecendo, dando graças. Pai querido, eu peço por aquele que está, ó Deus, abatido, está preocupado, aquele que está, ó Deus, ansioso, aquele que está sem dormir por causa de muitas preocupações. Fortaleça-lhes a fé, dê a eles, ó Deus, a paz de Deus que excede todo o entendimento.
que possa guardar a alma de cada um. Ó Deus querido, venha trazer sobre nós, sobre a igreja do Senhor, um avivamento espiritual, que o Senhor, ó Deus, venha acender o fogo, ó Deus, do Teu Espírito no nosso coração. Abençoe, ó Deus, cada família, ó Deus, da Igreja da Barra, ó Deus, cada servo Teu, cada, ó Deus, criança, adolescente, jovem, adulto, idoso. Ó Deus, que o Teu Espírito, ó Deus, venha sobre nós, venha nos fortalecer, venha nos abençoar, venha nos dar a direção certa a seguir. Ó Deus, em nome de Jesus, visita-nos com a Tua graça, com o Teu poder, com a Tua bondade, com a Tua misericórdia, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Alegre o teu coração, confie nas promessas de Deus, e queremos ainda adorar o Senhor, louvá-lo com mais uma canção, e logo após nós vamos ler a palavra de Deus e meditar nessa palavra preciosa. Louve ao Senhor conosco nesse momento. Louve a Deus, e ao Senhor Jesus, de quem as bênçãos vêm. Louve a Deus, e ao Senhor Jesus, de quem as bênçãos vêm. E o coração águas vivas do interior irão fluir. O coração abrir, águas vivas do interior irão fluir. Ao seu nome louva então, nunca mais serás o mesmo, meu irmão. Ao seu nome louva então, nunca mais serás o mesmo, meu irmão. E o coração abrir, águas vivas do interior irão fluir. E o coração águas vivas do interior irão fluir. Ao seu nome louva então, nunca mais serás o mesmo, meu irmão. Ao seu nome louva então, nunca mais serás o mesmo, meu irmão. Águas vivas do interior irão fluir. E o coração abrir, águas vivas do interior irão fluir. Louve a Deus, e ao Senhor Jesus, de quem as bênçãos vêm. Louve a Deus, e ao Senhor Jesus, de quem as bênçãos vêm. Amém, glória a Deus. Amém, aleluia. Amados irmãos, eu quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus mais uma vez, para fazermos a leitura e assim meditar nela. Então abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Marcos, capítulo 11. Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 12 a 14. Abra sua Bíblia e acompanhe a leitura da palavra de Deus. Diz assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa.
aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Amém. Amados irmãos, estamos aproximando de mais um final de ano. E como é de costume de todos nós, no final do ano celebrarmos, trocarmos presentes. Realmente o final do ano, época de Natal, época de Ano Novo, é um tempo festivo mesmo, tempo de celebração. E também é um tempo de nós pararmos para fazermos um balanço da nossa vida. Nós precisamos, no final de cada ano, fazermos um balanço para ver se nós estamos fechando o ano de forma positiva ou negativa. Você já fez isso? Você já começou a pensar sobre isso? Você não pode encerrar esse ano sem fazer exatamente esse balanço da sua vida. É necessário para que nós possamos entrar 2021 de uma forma diferente. Precisamos ver o que deu certo, o que deu errado no ano de 2020, para não repetirmos as coisas erradas no próximo ano. Não podemos querer ter vitórias, uma vida diferente e termos conquistas no ano de 2021, realizando as mesmas obras ruins que fizemos no ano de 2020. Da mesma forma, nós precisamos ver o que deu certo, quais as posturas que tivemos diante da vida, diante das situações, como nós enfrentamos as lutas e adversidades no ano de 2020, para que possamos potencializar todas essas coisas para 2021. E por que nós precisamos fazer isso? Porque Deus nos dará a oportunidade de recomeçarmos um novo ano, um novo tempo. Por isso, nesses cultos que nós teremos até o final do ano, eu quero trazer algumas lições para a nossa vida dentro desse assunto. Decisões que precisamos tomar para termos um ano novo, realmente agradável, abençoado e realmente experimentarmos um novo tempo de Deus para nós. Por isso eu escolhi esse texto, porque se temos que começar um balanço da nossa vida por algum lugar, nós precisamos começar pensando como está a nossa vida com Deus. Nós fomos criados para o louvor e a glória de Deus. Eu e você fomos comprados, remidos pelo sangue de Cristo. Dia 25 de dezembro nós celebramos e nos alegramos pelo nascimento do Messias. Algo que realmente a humanidade nunca esperava acontecer. O quê? O Deus Todo-Poderoso se fazer carne, e Ele se faz carne e anda entre nós. E como diz o apóstolo João, nós vimos a sua glória como a glória do Filho de Deus. E Ele andou nesse mundo, padeceu as nossas enfermidades, morreu na cruz do Calvário para nos dar libertação, para nos libertar do império das trevas, para nos fazer agora cidadãos do reino de Deus, para nos fazer filhos amados, filhos de Deus. Oh, meu amado irmão, nós temos da parte de Deus todas essas maravilhas. Tudo o que precisava ser feito para a transformação, para a mudança da nossa vida, já foi feito em Cristo Jesus. O que nós temos que fazer é tomarmos posse dessas verdades de Deus. Essas verdades de Deus para nós, essas promessas de Deus precisam encarnar em nós. Nós precisamos viver através delas, para que possamos realmente experimentar a eternidade a partir de agora. Nós, a partir de agora, nós já experimentamos o céu, em parte, mas nós experimentaremos completamente quando o Senhor Jesus voltar. Por isso eu quero convidá-lo a pensar como está o seu relacionamento com Deus, como está a sua vida com Deus. Você como adorador, como você tem adorado a Deus? Você foi criado para glorificar o nome do Senhor Jesus. Como você tem glorificado a Deus? E nesse texto que nós lemos, é um texto assim, preocupante. Por quê?
porque é o único texto dos evangelhos que a gente percebe uma maldição da boca do Senhor Jesus. O Senhor Jesus profere uma maldição. E ele profere uma maldição para uma planta, para uma árvore. E é claro que a maldição sobre aquela planta não era exatamente para aquela planta, mas sim de forma que análoga para o povo de Israel, principalmente para o sistema religioso. Quando nós lemos nos evangelhos, nós detectamos e percebemos que a religião judaica já tinha se corrompido completamente. É claro que eles gostavam muito do rito religioso, eles iam ao templo. Na verdade, eles tinham um templo que agora era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Eles se gabavam mesmo de ter um templo maravilhoso, lindo. E eles ali cultuavam a Deus, pelo menos no entendimento deles. Eles iam todos os dias ao templo, eles realizavam cultos, eles oravam, eles depositavam seus dízimos e suas ofertas no gasofilácio, eles sacrificavam a Deus. Na mente deles, eles estavam agradando ao Senhor. No coração deles, eles tinham a certeza absoluta que eles estavam corretos. Mas olha que interessante, a palavra de Deus nos fala que o Senhor Jesus, ele sai de Betânia com seus discípulos e no amanhã está indo em direção a Jerusalém para o templo. E a palavra de Deus fala que Jesus teve fome. Jesus era humano e, sendo humano, ele tinha as necessidades biológicas. E Jesus teve fome. Se dependesse de nós, é claro, da nossa forma de pensar, nós faríamos um milagre, não é verdade? Se nós tivéssemos um pouco de poder, como um pouco só daquilo que o Senhor tinha, como homem, Jesus humano, nós resolveríamos muito fácil os nossos problemas, não é verdade? Por exemplo, o café da manhã, para que eu vou sair para comprar e trabalhar, para adquirir o pão de cada dia? Não, eu faria um passe de mágica. E todo dia eu teria um buffet maravilhoso no café da manhã. Para que trabalhar, não é? Para que lutar? Para que labutar? Era simplesmente estalar os dedos para que as roupas aparecessem, o carro do ano estivesse na minha garagem, não é assim? Mas o Senhor Jesus nunca fez isso. O Senhor Jesus sempre trabalhou. O Senhor Jesus, para comer o pão, ele buscava realmente com recursos humanos. Ele ia comprar o pão. E olha que interessante, nessa manhã, Jesus levanta e possivelmente o Senhor Jesus nem toma o seu café da manhã. Agora é uma coisa interessante, porque uma das coisas habituais do Senhor Jesus, todas as manhãs, era acordar e a primeira coisa a fazer era buscar a Deus, buscar o Pai, ter um tempo de oração, um tempo a sós com o Pai. Essa é uma grande lição para a minha vida e para a sua vida. E é uma coisa que eu e você precisamos colocar na balança no final desse ano. Como está a minha vida de comunhão com o Pai? Como está a minha vida de busca de Deus, de comunhão com o Senhor? Eu tenho acordado e a primeira coisa que vem à minha mente é o Senhor Jesus. Eu tenho acordado e o primeiro desejo da minha vida é buscar a presença de Deus. Eu tenho realmente essa ansiedade maravilhosa de passar mais e mais tempo com o Senhor, porque o Senhor Jesus, sendo Deus, mas ele era homem, e como homem, ele buscava a presença de Deus. Como homem, como eu e você, ele tinha necessidade e o desejo de estar na presença do Senhor a cada dia, de conversar com o Pai. E é claro que nessa manhã do texto, nós vemos a mesma realidade. Jesus, com certeza, ele passou um bom tempo em oração e agora sai com seus discípulos em direção a Jerusalém, e a palavra de Deus fala que ele teve fome. E ele passou pelo caminho e viu uma planta bonita, uma planta
maravilhosa, uma planta muito comum na região de Israel, na região da Palestina, que eram as figueiras. O Senhor Jesus vê uma figueira toda cheia de folhas, uma figueira linda, maravilhosa, e o Senhor Jesus vai até ela, ver se tem algum figo para comer. Aí você pode falar assim: pastor, mas tem algo estranho, porque a palavra de Deus fala que o Senhor Jesus não acha figos nessa planta, porque não era tempo de figo. Então, só para você esclarecer a mente, claro que o Senhor Jesus não iria naquela planta se realmente não fosse tempo de figo. Claro que aqui, o que ele está falando aqui, quando não era tempo de figo, não era tempo de figos maduros. Realmente não era tempo da colheita. O tempo da colheita de figos seria há quase 2 meses depois desse momento que o Senhor Jesus está vivendo. Mas, com certeza, era tempo das figueiras terem os seus primeiros frutos. Os seus frutos ainda estavam verdes. Os seus frutos, em algumas árvores, já estavam de vez. Claro que eles não estavam maduros, não estavam prontos para serem colhidos, mas, com certeza, uma pessoa com fome poderia se alimentar daqueles figos. E aí o Senhor Jesus se aproxima daquela árvore que está frondosa, toda cheia de folhas, claro, por uma lógica, porque a figueira, ela primeiro solta os figos, os frutos, para depois soltar as suas folhas. Então é óbvio que quando qualquer uma pessoa, nessa época do ano, que olhasse por uma figueira e visse ela toda cheia de folhas, com certeza aquela pessoa iria achar que ali teria algum fruto. E foi isso que o Senhor Jesus fez. Olhou para aquela planta que estava frondosa, linda, maravilhosa, cheia de folhas, e foi buscar o quê? Frutos. Mas é interessante que o Senhor Jesus, ele não está exigindo frutos maduros. O Senhor Jesus não foi àquela planta procurando frutos lindos, maravilhosos, maduros, apetitosos, não. O Senhor Jesus foi ali buscar algum fruto. Foi ver se naquela árvore tinha algum fruto. Se tivesse um fruto sequer, o Senhor Jesus já teria realmente encontrado aquilo que ele tinha ido buscar. Mas ele, chegando lá, não encontrou um só fruto. Aquela árvore vivia de aparências. Ela era enganosa. Ela enganava todo mundo que passava por ela. Por isso, eu gostaria de falar com você nessa manhã, nesse momento de meditação, de trazermos ao nosso coração a nossa realidade, a realidade que estamos encerrando esse ano com o seguinte tema: nada além de folhas, nada além de aparências. E é isso que o Senhor Jesus encontra naquela árvore, naquela figueira, nada além de folhas, nada além de aparências. Isso chama muito a nossa atenção, porque realmente esse texto, ele está apontando para o povo de Deus. Era assim que o povo de Deus, na época de Jesus, estava vivendo. Na verdade, o povo de Israel já vivia assim há muitos e muitos anos. O templo de Israel fora destruído pelos babilônicos por causa exatamente da vida religiosa do povo de Israel. O povo de Israel se tornou idólatra. O povo de Israel não guardou aliança para com o seu Deus. Os profetas se levantaram, os profetas alertaram a Israel para que pudessem abandonar o pecado e voltasse para Deus. Mas o povo de Israel, o povo de Deus, o povo do Senhor, desobedeceu. Veio o Império Babilônico e destruiu tudo. Eles foram levados para o cativeiro. 70 anos depois, Deus permite eles saírem do cativeiro. E muitos anos depois, o segundo templo é reconstruído, mas o segundo templo é tão pequenininho, é tão diferente do primeiro templo.
Mas mesmo assim eles reconstroem, e por causa do pecado, de se desviarem de Deus, eles perdem novamente o acesso ao templo. Até que agora surge Herodes que se fazia de judeu, era um político hábil, ele reconstrói agora o terceiro templo. Leva-se décadas para que esse templo seja edificado novamente, o templo glorioso, o templo maravilhoso. As pessoas que visitavam Jerusalém, no amanhecer do dia, eles chegavam de longe e a primeira coisa que eles avistavam era o templo radiante, porque o sol batia e reluzia sobre os muros do templo, sobre as paredes externas do templo. Era uma coisa gloriosa, maravilhosa. Os judeus se gabavam, como eu disse no começo, da sua religião, mas eles não percebiam que a religião de Israel agora era uma religião falsa. E por quê? Porque eles inventaram um Deus. E por que eles inventaram um Deus? Porque o Deus de Israel era um Deus que deu a sua palavra, deu os seus profetas, profetizou a sua vontade para com o povo de Israel. O povo de Israel deveria adorar a Deus segundo a sua vontade, mas o que os sacerdotes, os fariseus, os escribas fizeram? Distorceram toda a palavra. Agora, eles iam ao templo, eles iam adorar, mas a adoração era uma adoração hipócrita, era uma religião falsa, era superficial. E aí o Senhor Jesus, ele amaldiçoa a figueira, demonstrando aquilo que ia acontecer com o povo de Israel. Porque da mesma forma que a figueira estava frondosa, muito bonita, mas não tinha nenhum só fruto, assim o povo de Israel, assim a religião judaica, assim estava o judaísmo. Eles tinham o templo maravilhoso, eles tinham uma religião que as pessoas olhavam os seus cultos, as suas festas, e ficavam impressionadas com toda a pompa, com toda a beleza dos ritos, mas simplesmente era a aparência, não produzia fruto algum. O Senhor Jesus estava aqui apontando para os líderes judeus e para todo o povo de Israel, dizendo assim: vocês são essa figueira, vocês gostam de estar diante de mim, vocês gostam de até ler as Escrituras, vocês gostam de cultuar, vocês gostam de celebrar, vocês cumprem todos os ritos, mas o coração de vocês estão longe de mim. A vida de vocês está afastada de mim. E por isso o Senhor Jesus está falando assim: olha, eu não estou encontrando fruto algum. Aí o Senhor Jesus amaldiçoa essa figueira. No outro dia, os discípulos passam e veem a figueira seca, secou desde a raiz. Os discípulos ficaram espantados, porque o Senhor Jesus cumpre com a sua palavra. O Senhor Jesus dissera que ninguém jamais iria comer fruto daquela figueira enganosa. E sabe o que acontece? Assim aconteceu com o povo de Israel. Assim aconteceu com o judaísmo. No ano 70, Jerusalém foi invadida pelo general Tito, general romano, e que destrói toda Jerusalém e destrói realmente o templo novamente. Aquilo que Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra, aconteceu realmente novamente. O povo judeu ficou agora estéril. O povo de Israel agora perde novamente a sua casa, perde o templo, perde o culto do Senhor, perde a presença de Deus. Oh, meu amado irmão, minha amada irmã, nessa manhã de domingo nós precisamos pensar seriamente a respeito dessas coisas. Como está a minha vida com Deus? Como eu tenho lidado com as questões espirituais? Como eu tenho servido ao Senhor?
A minha vida tem produzido frutos dignos do reino de Deus. A palavra de Deus nos fala que aquela árvore que não dá fruto será arrancada e jogada ao fogo. Essas palavras devem trazer preocupações para a nossa vida. Não nos trazer medo, mas sim temor. Nós devemos olhar para essas palavras do Senhor Jesus e procurar, através da palavra de Deus, voltarmos para Ele. Por isso, no final desse ano, estamos encerrando mais um ano, e a primeira coisa que eu preciso fazer um balanço na minha vida é sobre como eu estou com Deus. Como eu passei por esse ano de 2020. O tempo que nós ficamos afastados do templo, do culto com a família de Deus, o culto presencial. Nós tivemos que ficar aí basicamente quase 6 meses somente com os cultos online. Mas como estava a sua vida com Deus? Como você passou esse ano? Oh, meus amados irmãos, para minha decepção, algumas pessoas que eu tive conversando agora, por esses tempos agora, eu percebi que esse ano foi um ano de grande perda espiritual. As lutas e as tribulações vieram, mas ao invés da gente buscar a Deus incessantemente, turbinar a nossa vida com o Senhor, muitas pessoas deixaram de buscar a Deus, de orar, abandonaram o Senhor literalmente e querem colher bons frutos, querem produzir bons frutos. Mas a alegria do meu coração é que muitas pessoas também que eu estive conversando nesse tempo angustioso, esse ano de 2020, que realmente está sendo muito complicado, essas pessoas procuraram buscar intensamente a presença de Deus, tiraram o tempo livre que eles tiveram que ficar enclausurados dentro de casa para ler mais a palavra de Deus, para ouvirem pregações, para buscar a presença de Deus. E essas pessoas estão encerrando o ano melhores do que começaram. Oh, meu irmão, minha irmã, como você está com Deus? A palavra para nós, nessa manhã, é para que eu tenha olhos para mim mesmo e ver se em mim há somente folhas, somente aparências. Porque o Senhor Jesus não olha para as aparências, Ele olha para o coração. O Senhor Jesus, Ele nos comprou, e como diz Efésios capítulo 2, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Ele pagou todo o preço por nós e nos deu pela graça a salvação. Mas a salvação não é de graça. A salvação custou um alto preço. Nós recebemos a graça da salvação de graça, mas a graça da salvação custou um alto preço para Deus. Deus pagou esse alto preço e Ele nos deu a nova vida. Ele agora nos deu a vida em Cristo Jesus para as boas obras. O Senhor espera de nós, o Senhor Jesus espera de nós que frutifiquemos. Não temos como viver no reino de Deus infrutíferos, estéreis. Eu ofendo o Espírito Santo de Deus quando eu não produzo frutos do reino de Deus. É isso que o apóstolo Paulo chama a atenção da igreja da Galácia. E o apóstolo Paulo, ele fala sobre o fruto do Espírito, no capítulo 5. E nós precisamos, nessa manhã de domingo, trazer à nossa memória esse levantamento de todo o ano. Eu estou encerrando esse ano mais fraco na fé ou mais fortalecido na fé. Eu estou encerrando esse ano mais próximo de Deus ou mais distanciado do Senhor. A minha família está encerrando esse ano mais próxima do Senhor. Ou a minha família está dividida. Os meus filhos estão largados. Como está a sua vida, meu amado irmão?
Você não foi feito para ser uma figueira inútil, infértil. Você não foi criado por Deus para ser uma pessoa que vive de aparências. Você foi criada pelo Espírito Santo de Deus. Você é nova criatura. Mas você é nova criatura não somente para herdar o reino de Deus, mas é para que você aqui nesse mundo venha produzir muitos frutos. E nós só vamos produzir frutos se realmente fizermos um balanço da nossa vida. E se a balança pesar para o lado negativo, nós temos que voltar para Deus, numa atitude consciente. Não adianta eu orar agora nesse momento e falar assim: Senhor, tem misericórdia de mim, miserável pecador. Se eu levanto da oração com a mesma postura com a qual eu me dobrei em oração, mas eu preciso me levantar dessa oração com uma atitude diferente, com o coração realmente voltado a buscar a presença de Deus. Nada vai mudar se eu continuar no mesmo caminho. Nenhuma transformação vai acontecer na realidade da minha vida, da minha casa, da minha família, se eu continuar no mesmo caminho. Por isso, nessa manhã, você deveria fazer um exame na sua vida espiritual, na sua espiritualidade, como você está com Deus, como você está encerrando esse ano. E se não estiver bem, você deveria agora falar: Deus, eu quero ter um novo começo. Eu quero encerrar esse ano de 2020 diferentemente da forma que eu vivi por todo esse ano. Eu quero encerrar esse ano mais perto do Senhor. Eu quero encerrar esse ano mais próximo da Tua palavra. Eu quero encerrar esse ano agradando mais o Senhor, buscando mais a Tua presença, tendo mais comunhão contigo, para que eu possa experimentar, não somente no final desse ano, mas em 2021, um novo tempo. Um tempo cheio da graça, cheio do poder de Deus, um tempo vitorioso. Por isso eu quero orar com você nesse momento, que o Senhor Jesus desperte o nosso coração. Essa palavra é para um despertamento da sua vida, e eu quero te encorajar a voltar-se para o Senhor. Eu quero te encorajar, meu amado irmão, a não ser uma planta simplesmente inútil, uma figueira que só tem folhas. O desejo do meu coração é que você seja realmente uma árvore que produza muitos frutos, e que venha abençoar muitas vidas. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Vamos orar nesse momento? Deus querido, Pai amado, nesse momento, ó Deus, nós nos colocamos diante do Senhor mais uma vez, porque precisamos de Ti a cada instante da nossa vida. Oh Deus querido, Pai amado, que nesse final de ano, todos nós venhamos a fazer um balanço da nossa vida. E a primeira coisa que precisamos, ó Deus, acertar é a nossa vida contigo. Se porventura, ó Deus, alguém passou esse ano todo, ó Deus, displicentemente, passando, ó Deus, como essa figueira narrada aqui no Evangelho, vivendo de aparências, mas sem fruto algum. Ó Deus, que o Senhor venha transformar esse coração, essa vida. Que o Senhor venha atrair todos nós para a comunhão do Senhor, para que possamos viver debaixo das Tuas asas, para, ó Deus, nesse final de ano, realmente nos arrependermos dos nossos maus caminhos e voltarmos para o Senhor. Ó Deus, um novo tempo, ó Deus, possa vir sobre nós, tempo de comunhão, um tempo de crescimento espiritual, um tempo de poder espiritual, para que possamos, ó Deus, começarmos 2021 debaixo da Tua graça, debaixo da Tua bênção. Faça isso, ó Deus, em nós, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, estamos encerrando o nosso culto nessa manhã de domingo.
Que o Espírito Santo de Deus te abençoe e te guarde, te dê uma manhã, um restante de manhã maravilhoso, debaixo da graça do Senhor, das bênçãos do Altíssimo. Tenha um excelente almoço e às 19 horas estaremos aqui no culto presencial. Então eu quero convidar toda a igreja para estar aqui conosco. Você que pode vir, venha cultuar o Senhor. Você que não pode vir, acompanhe nosso culto da sua casa, pela internet, pelo nosso canal no YouTube. Que o Senhor Jesus te abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém. La 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 la. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo. Amém, glórias a Deus.